Não sei se vocês conhecem o meu irmão Rubens. Não sei quantos de vocês conhecem Rubinho. Rubens é um jovem muito inteligente, está terminando o curso de Economia na Universidade Federal de Pernambuco. E eu acredito que o Rubens vai fazer uma carreira brilhante com o mestrado e o doutorado que ele sonha, porque ele realmente é um jovem muito inteligente e dedicado aos seus estudos. Mas eu sinto pena de Rubens porque ele estuda economia. E economia é uma área muito complicada. A palavra economia vem de duas palavras gregas, oikos, que é casa, e nomos, que é regra ou lei. Então, economia seria, etimologicamente falando, as leis da casa, ou as regras que regem a vida em comum. Isso é muito complicado. É complicado, Rubens, porque isso tem a ver com valores humanos. E os valores humanos são muito distorcidos. Vou te dar um exemplo. A maioria das religiões trabalha com ofertas. E aí a gente faz ofertas, que são espécies de sacrifícios feitos para a divindade. E você, estudando as religiões no mundo todo, você verá estes sacrifícios, essas ofertas feitas à divindade. Mas o Deus, único e verdadeiro Senhor, não quer nem demanda nada de nós. Deus não quer seu dinheiro, não quer seu tempo, Deus quer você. E aí a gente tenta barganhar com Deus, sabe, amanhã? A gente diz, Senhor, e se eu te der todo domingo à noite, o Senhor fica satisfeito? Aí ele diz, não, eu quero você. Senhor, e se eu for na sexta-feira para as reuniões do Voz na rua, o Senhor fica contente comigo? Aí Deus diz, não, você não está entendendo, eu quero você. Aí sabe o que a gente diz a Deus? É muito. Não. Se fosse 10% do que eu ganho, se fosse 20, 30, se fosse 3 noites por semana, eu te daria, eu faria um grande sacrifício e te daria. Mas isso não te basta, Senhor. O que é que o Senhor quer? E ele diz, eu quero você. Eu quero tua vida, eu quero que você se entregue para mim. Aí a gente olha para Deus e diz o quê? É muito, é muito. Mas logo a nossa mente mercadejante já volta para Deus e diz, sim, o Senhor quer a minha vida inteira, dedicada, entregue nas suas mãos. E o Senhor, o que é o que o Senhor vai me dar de volta? O que é que o Senhor vai me dar de troco? O que é que o Senhor vai me dar em compensação? Aí Deus diz, você me entrega você, que em compensação eu te dou a mim. Aí sabe o que a gente diz, Rubens? É pouco. Eu me entregar a Deus é muito. Deus se entregando a mim é pouco. Não, Senhor, o Senhor me dá mais alguma coisa, mas só o Senhor é pouco. E tem gente querendo ter mais alguma coisa além de Deus. Deus não basta. Deus é pouco. Vai entender a mente humana e seus valores? Vai entender? Pois eu não acho, não. Nem eu acho que é muito o que Deus quer de mim.
nem eu acho que o que Deus está pronto a me dar é pouco. Deus quer tudo e tudo me dá. E eu louvo o seu nome. E não há nenhum homem mais seguro, mais rico e mais confiante do que aquele que só tem a Deus. Porque tudo o mais o ladrão escava e rouba, a ferrugem come e a traça destrói. Mas aquele que fez de Deus o seu tesouro, sente-se seguro e em paz. Anda confiantemente no meio dos homens, não teme nem o dia nem a noite, não teme nem a vida nem a morte, porque fez de Deus o seu arrimo único e suficiente. Não está nem vive iludido pelas coisas. Hoje, que nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou tua. Senhor, eu me entrego a ti. Porque, gente, nós é que transformamos, Thomas, o cristianismo numa religião tal qual as pagãs, de tal maneira que a gente pode viver 2 ou 3 dias fazendo a vontade de Deus naquelas 2 horas, e todo o restante do tempo vivendo conforme os nossos próprios modelos e padrões, ou pior, segundo os modelos e padrões que o mundo estabelece para que vivamos neles. Mas não é isso que é evangelho. Evangelho é essa entrega absoluta, irremediável, completa, total, sem mitigações. Essa canção eu contei várias vezes para a Karina. Você tem internet aí, né? Deixa eu ler para vocês essa letra dessa canção extraordinária de Chico, que conta a história de um cara que se entregou inteiramente. Eu te amo, Chico Buarque. Vê se tu acha. Esse Rubinho, além de um excelente economista, viaja bem nesse negócio. Vocês conhecem essa canção, mas eu queria tanto que vocês pensassem. É isso que Deus quer, que nós vivamos numa entrega a Ele. É assim, ó. Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como é que eu hei de partir. Porque a história é a seguinte: a mulher olha para o cara e diz assim: não dá mais, desaparece da minha vida, vai embora. E ele diz: como eu só tenho você? Para onde é que eu vou partir? É isso que eu quero dizer a Deus hoje à noite. Senhor Deus, eu quero que tu sejas tudo para mim. E ele continua: se ao te conhecer, dei para sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Não tem mais para onde fugir, não tem um navio no porto para zarpar. Não, entrega irremediável. Me diz para onde é que ainda posso ir, se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas. Diz com que pernas eu devo seguir. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, me perdi. Se na bagunça do teu coração, meu sangue errou de veias, se perdeu. Como se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o teu sapato ainda pisa no meu. Como se nos amamos feito 2 pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos para tomares conta. Agora conta, como é que hei de partir? Ser do Senhor, entregar-se ao Senhor e ter somente ao Senhor. E aí tudo muda de dimensão. Dia 12 de junho é dia dos namorados. O namorado leva para a namorada um buquê de flores.
Por quê? Para que ela então lhe dê como recompensa um presente. Isso é negócio ou é amor? O buquê de flores só faz sentido se for expressão de meu amor, só como um canto do amor que existe entre nós, não um lance de negócios. Assim, as ofertas que entregamos aqui nas salvas não são parte do negócio, mas é um canto de amor ao Senhor, de gente que se entregou inteiramente a Ele e que recebeu dele essa entrega irremediável de si mesmo. Há muitas mitologias pelo mundo, muitas narrativas, mas só o Evangelho conta a história de um Deus que morre de amor pelos seus. Só o Evangelho pode ser tão absurdo assim. O amor que vai à cruz. Alguém que morre de amor. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és o Senhor de todo o mundo e de toda a vida. Tu és o Senhor do passado e do futuro. Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E Tu te ofereces a nós neste lance de amor, Senhor. E nós temos regateado contigo. Tu te ofereces e nós dizemos, é pouco. É pouco. Ter a Ti em nossas vidas e dizemos, é pouco. Nós somos pecadores, falhos, contraditórios, incoerentes, imperfeitos. Nós que somos barro de vaso de barro, pó, boneco de argila. Tu pedes que nos doemos a Ti e achamos que é muito o que Tu pedes. Quisera eu, Senhor, ter muitas vidas para todas elas Te entregar. Vem, Senhor, e nos ensina do Teu Espírito Santo hoje. Vem, Senhor, e nos cura. Vem, Senhor, e nos liberta. Vem, Senhor, e nos transforma. Vem, Senhor, e nos abençoa. Vem, Senhor, e alegra o nosso coração. Vem, Senhor, e nos revela aquilo que precisamos discernir e compreender para o nosso bem, em nome, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Os dois livros mais fáceis de achar na Bíblia é Gênesis e Apocalipse. Gênesis capítulo 2. Leio esse texto com um pedido no meu coração de que o Senhor nos abençoe e nos faça ver aquilo que Ele quis que soubéssemos desde sempre. Gênesis 2, 4. Caio, meu irmão, a palavra Gênesis é mais do que princípio, começo. A palavra Gênesis significa princípio no sentido de razão de ser das coisas. Compreender o princípio não é compreender o começo. Compreender o gené, o início, o princípio, significa compreender o porquê Deus fez as coisas tais como elas foram feitas. Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo, da terra,
pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. É por isso que quando morremos, nos tornamos pó, porque é pó. Do pó fomos feitos, ao pó retornamos. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, mas não é só pó não, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O fôlego que nos tornou vivos foi o Espírito de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus. Nós não somos somente pó, nós somos um ser em que habita o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, e é por isso que andamos. É por isso que quando morremos, o Espírito volta para Deus, como se Deus inspirasse de volta para si aquilo que um dia Ele nos expirou nas narinas. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guiom, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu por esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é uma história extremamente conhecida por todos nós. Eu queria tirar uma lição muito simples dessa história e depois orarmos por todos nós, uns pelos outros. Eu quero falar sobre um aspecto só desse texto, que é o que me parece mais relevante. Deus nos criou nus, mas nós nos vestimos. Vocês já notaram que o ser humano é o único animal que se cobre? Já perceberam ou não? Que outro animal na natureza se veste? Os pássaros se vestem, os leões se vestem. E vocês já notaram que as plantas, elas também não se cobrem? As margaridas, as roseiras. Mas nós nos cobrimos, nós nos vestimos. Todos nós estamos agora cobertos. Qual a razão pela qual nós nos cobrimos? Qual a razão pela qual nós nos vestimos? O texto nos diz: a razão é vergonha.
vergonha. Mas nós fomos criados por Deus seres sem vergonha. Depois viramos seres com vergonha. Ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O capítulo 3 fala-nos da queda. E falando da queda, fala-nos também do ato do homem e da mulher de se cobrirem, de tomarem para si vestes, folhas de parreira para cobrirem a sua nudez. Meus irmãos, Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele, para sermos verdade diante dEle. Mas é o nosso pecado que faz com que nos escondamos de Deus. O capítulo 3 é muito elucidativo nisso, quando Deus chega para um encontro cotidiano com o homem e a mulher, e Ele diz: Adão, onde estás? Adão havia se escondido, Adão havia se ocultado, e diz: por que tu estás te escondendo, Adão? Ouvimos a tua voz, estávamos nus, por isso nos escondemos. Quem te fez saber, Adão, que estavas nu? Por acaso comestes da árvore que eu te disse para não comeres? E Adão não pôde esconder o fato, mas pôde transferir a culpa. Meus irmãos, diante de Deus a gente ainda continua nu. Folhas de parreira não são capazes de ocultar as nossas vergonhas. Diante de Deus, você continua nu, você continua nua, porque Deus continua te enxergando, te vendo. E você não precisa sentir vergonha mesmo. Não porque você seja perfeito, reto e íntegro, porque o olhar de Deus é olhar de pai, olhar de mãe. Eu tenho 46 anos, nunca tive vergonha de estar nu de frente, diante da minha mãe. Sabe por quê que eu nunca senti vergonha? Sabe, Silvinho? Eu já fui magro, hoje estou gordo. Mas eu tenho certeza de que, independentemente do que ela vir em mim, ela não me rejeitará. O amor dela por mim não depende do que ela vir. Depende? Depende, seu Chi. Será que minha mãe um dia vai me dizer assim: meu filho, eu te amava tanto quando você tinha 17 anos, mas depois que você fez 30, o meu amor por você se abalou profundamente. Você está tão gordinho, não está dando para te amar mais. Será? Pois, Solange, o amor de Deus por nós é assim. A gente não precisa nem pode se esconder dele, porque Ele nos ama. Porque Ele mesmo sabendo quem somos, e muito embora Ele quisesse, Ele queira que sejamos mais íntegros, mais retos, que vivamos de um modo mais digno e mais próximos da sua vontade, isso não muda o amor dele por mim. Aleluia. Eu estou nu na presença de Deus. Eu estou nu na presença de Deus. E Ele me ama, Ele não me rejeita, Ele não me despreza. Ele me fez nu e nu eu continuo na presença dEle. Agora, por que nós sentimos vergonha uns dos outros? Por dois motivos nós sentimos vergonha uns dos outros. Porque o olhar do nosso irmão é avaliativo, é diferente do olhar de Deus, é diferente do olhar dos pais. O olhar do outro é avaliativo. E ele nos compara com um dado modelo. E como a gente não parece com esse modelo, a gente tem vergonha de não ser o que a gente acha que deveria ser. Eu, por exemplo, não pareço muito com o Gianecchini, não é? Não sei porquê. Muito embora Silvio sempre achou-se parecido. Silvio dizia que ele era irmão gêmeo do Gianecchini. Ele achava que era a cara do
E aí sabe o que acontece na cabeça da gente? Porque a gente não é o que acha que deveria ser, a gente sente vergonha de nós mesmos. E a gente sente vergonha, nem precisa do olhar do outro, a gente já sente vergonha sozinho, porque a gente supõe um modelo, se compara com esse modelo e diz, eu estou feio. Agora, não fazemos isso do ponto de vista estético somente, fazemos isso do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, por isso nós somos seres cobertos. Thomas, desliga aí um ar-condicionado, eu estou com frio por aqui, velho. Olha, o Sérgio já desligou por ali um, o Sérgio está com o controle ali. Ok. Mas vocês compreendem isso? A gente nem precisa que o outro olhe para a gente e diz assim, porque é terrível, né? A outra pessoa olha para a gente e diz assim, Não, a gente já olha para a gente mesmo e se compara com determinados modelos, e como nós não somos esses modelos, a gente sente vergonha de nós mesmos. Agora, deixa eu te explicar isso em nome de Jesus. Deus nos fez únicos. Deus nos fez únicos. Não existem modelos com os quais eu possa me comparar. Renato, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista que importa, Renato, não existem genequines. Não existem, como é o nome daquela modelo que me fugiu agora? Que tem um nome alemão, hein? Gisele Bündchen. Não tem, velho. Não existe isso. O que existem são pessoas com falhas, defeitos, distorções diferentes. Eu não preciso olhar para ninguém e tentar ser o outro, porque eu não conseguirei ser. Mas mesmo que eu vire uma caricatura do outro, o que eu vou conseguir ser é um indivíduo que ignora os meus defeitos e reproduz o defeito dos outros. Não, eu não preciso sentir vergonha. Tem um filósofo que é terrível, que é Jean-Paul Sartre, esse francês que tem coisas maravilhosas e conceitos angustiantes. Um dos conceitos de Sartre é que o problema da gente é o outro, o inferno da gente é o outro. E ele dizia que o inferno é o outro, porque se nós não tivéssemos o outro como modelo, paradigma, a nos avaliar, a nos julgar, nós teríamos paz. O que Sartre não sabia era que eu estou livre, no poder do Espírito, para pensar que se Deus me conhece e me ama do jeito que eu sou, então eu posso também me perceber, me amar, me aceitar, me reconhecer do jeito que eu sou. Eu posso melhorar, eu posso mudar, mas eu não preciso sentir vergonha de quem eu sou. Não preciso sentir vergonha de quem eu sou. Não posso me cobrir como quem tenta esconder, tenta tapar de si mesmo a percepção de quem é. Não, eu não preciso. Tem uma frase naquele filme O Último Samurai que eu acho massa. Quem assistiu O Último Samurai, levanta a mão. É aquele filme com o Tom Cruise. E tem um chefe dos samurais, tem um chefe da tribo dos samurais, e ele tem uma conversa, porque o personagem do Tom Cruise passa um inverno numa tribo de samurais, e ele diz, ele era budista, o chefe dos samurais era um homem dedicado à religião budista, e aí numa conversa com o personagem do Tom Cruise, ele disse, se um homem dedicasse todos os dias da sua vida à procura de uma flor perfeita, não seria uma vida perdida. Olhar assim, sabe? Ser um procurador de flores perfeitas. E ver e buscar entre todas as flores do campo,
a flor perfeita, em sua forma, em seu aroma, em suas cores, a flor perfeita. E ele diz isso num diálogo: se um homem dedicasse todos os dias da sua vida à procura de uma flor perfeita, não seria uma vida perdida, seria uma vida que teria valido a pena. E o filme continua, e tem aquela cena do filme, uma das últimas cenas, em que eles... Eu vou contar o final. Acontece sempre que eu menciono algum filme. Então, uma das últimas cenas, eles estão juntos, e eles estão no momento em que o chefe dos samurais morre, abraçado com o personagem de Tom Cruise. E quando esse abraço, que é o abraço da morte, quando Tom Cruise o ajuda a morrer, então ele arregala os olhos e olha para uma árvore posta poucos metros diante de si. Então um vento sopra e as flores voam, e ele diz: todas as flores são lindas, todas elas são perfeitas. Acho que esse diálogo é demais. Todas as flores são perfeitas, nenhuma delas é igual, porque não existe um padrão, um parâmetro que eu compare, dizendo: esse é o cheiro ideal, essa é a forma ideal, estas são as cores ideais. Todas as flores são perfeitas, assim como todos nós, todos os seres humanos, diferentes uns dos outros, com cortes, talhos, cores, alturas, modos de ser, somos todos perfeitos. Não porque não tenhamos falhas, somos perfeitos porque não existe modelo para nos avaliar e comparar, porque somos únicos. Eu só posso ser comparado comigo mesmo. Eu não preciso ter vergonha de mim. Agora deixa eu dizer, Tiane, deixa eu dizer sem medo de errar, 70% dos problemas relacionais e pessoais tem a ver com uma autoimagem frágil. Gente que se rejeita, gente que não se aceita, gente que se nega, gente que não se encanta diante de si mesmo, gente que nunca percebeu que eu e você somos perfeitos. Porque nós somos iguais exatamente a nós mesmos. Sabe, Carol, se a gente colocar aqui a Gisele Bündchen ou Gianecchini, aí eu tento entrar aqui na forma do Gianecchini, aí vocês vão perceber que está faltando e está sobrando. É ou não é? Hein? Eu e o Gianecchini, está faltando e está sobrando. Mas sabe, eu não tenho que caber na forma do Gianecchini. Sabe na forma de quem eu tenho que caber? Na de Martorelli. Aí eu boto assim, desenho a Martorelli, aí eu, pá, vê, deu certinho. Eu sou perfeito. Porque cada flor é perfeita. Porque cada ser humano é único. Por isso eu posso andar nu diante de mim mesmo. Eu não preciso sentir vergonha de quem eu sou. Deus já me amou e continua me amando, e eu posso me amar. Na história que lemos, Deus deu uma ordem para a gente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é aquela que me dá poderes de fazer juízos de valor moral sobre a outra pessoa. Deus não quer que a gente julgue os outros. Quem dera nós pudéssemos aplicar aos outros essa regra que eu lhes ensinei a aplicar a nós mesmos. Cada pessoa, do jeito que é perfeita. Ela poderia andar nua na minha presença, porque eu não tenho direito, eu não conheço Gianecchini. Ele não é modelo nem para mim nem para o outro. A Gisele é só modelo para ela. Você não precisa ter vergonha de não ser como ela. Você
não precisa se cobrir diante de mim, porque você é perfeita, você é perfeito, para mim também. Pois eu não te julgo, eu não te meço, eu não te avalio, eu não tenho esse direito. Eu te aceito e eu te amo. E se eu puder te ajudar, me dê esse privilégio. Vamos caminhar juntos, ajudando uns aos outros, vivendo a verdade uns para com os outros, sem medo e sem vergonha, só com amor e cuidado. Esse foi o plano de Deus, que nós vivêssemos no jardim, cuidando uns dos outros e de tudo quanto Ele fez, nus na sua bendita presença. Vamos ficar de pé? Seu Si, lembra que eu disse a vocês que o modelinho que está ali não é do Gianecchini, é o de Martorelli? Aí eu rejeito o modelinho do Gianecchini, aí sabe o que eu faço com o Naim? Eu boto o Naim no modelinho de Martorelli. E sabe o que vai acontecer? Vai faltar e vai sobrar. Porque eu fico insistindo em obrigar os outros a serem como eu sou. Mas que loucura! Se eu posso ser eu mesmo, por que o outro não pode ser ele? Martorelli, o que é que você está propondo, Martorelli? Eu estou propondo um mundo mais parecido com aquilo que Jesus ensinou. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida que medires, te medirão a vós. Foi isso que Jesus ensinou, não foi? Você não tem medida para medir, por que você está julgando? Você não tem elementos para avaliar, por que você está pesando? Era só isso que Jesus queria que vivêssemos. A verdade, a nudez, a simplicidade, a fraternidade, a ausência de juízos alheios. Senhor Deus, tem compaixão de nós, Senhor, porque estamos vivendo num mundo doente e adoecedor. Esse mundo que tenta forçar a barra sobre nós para que aceitemos modelos de perfeição que são tolos, bobos, fúteis. E nós nos sentimos envergonhados, nós nos sentimos encabrunhados, porque não somos tais quais esses modelos. Livra-nos desses modelos, Senhor, criados por essa sociedade para nos escravizar e nos tornar culpados, e nos tornar pequenos, e nos tornar inconvenientes, nunca adequados à vida. Vem, Senhor, e mostra-nos o Teu Filho Jesus Cristo, que não veio para julgar, para medir, mas para salvar. E nós aceitamos a sua salvação, o amor de Deus por nós, para que possamos estar nus diante dEle. Esse ato de reconhecermos a nós mesmos como flores perfeitas, colocadas por Ti neste mundo para a beleza da vida. Obrigado, Senhor, por essas flores perfeitas todas que estão aqui. Livra-me de medi-las, de pesá-las, mas dá-me, Senhor, a graça de cheirá-las, de tocá-las, de abraçá-las, de viver com elas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podem se assentar, irmãos.